Vamos dar continuidade à segunda parte do estudo da Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira, no que nós denominamos síndrome da família de Cloé. Então, a família de Cloé dizia e procurava então a salvação pelos médios mediadores, Apolo, Paulo, Pedro, Cefas. E Paulo estava se justificando, dizendo que, olha, só batizei dois, né? Gaio e Stefanes, mais ninguém. Ninguém é batizado pelo meu nome, nem de Pedro, nem de Cefas, nem de Apolo. Então ele censurando os médios mediadores. E então ele estava falando sobre a palavra da cruz, que é loucura. Olha, a palavra da cruz é loucura. Não adianta vocês quererem fazer uma adaptação da palavra da cruz para a cultura do mundo, que é mediadores, deuses, etc., religiosidade, etc. Não, a religiosidade, Deus usou a religiosidade para mostrar a palavra da cruz, revelar a palavra da cruz, e transformou a sabedoria deste mundo, né, que é formar, então, pirâmides de sacerdotes, de classes superiores, mediadores e as classes baixas, expurgadas, etc., carnais, médios espirituais, psíquicas, da alma e do espírito, e superiores, iluminados, etc., etc., e maçons, etc. Nada disso. Grego, pagão, budista, hinduísta, e lá a iluminação na floresta do Buda, etc. Nada disso. Deus escolheu para a salvação da humanidade a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Bom, a palavra da cruz é que Cristo foi revelado da Torá, da cultura judaica, que tinha se adaptado ao poder, porque os judeus pediam sinal e os gregos sabedoria. Os judeus queriam poder, sinal do poder do alto, para dominar sobre todas as nações através do seu ortodoxismo, lá, saducismo e farisaísmo, e dominar, acabar com o domínio romano, o domínio dos pagãos, que tinham conhecimento, sabedoria de armas, de guerra, de leis, etc. Então, Paulo diz assim, olha, nem é uma coisa nem é outra. Salvação que chegou para nós é a palavra da cruz. E a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, sabiam lá aqueles saduceus que a moeda mais forte era da Sírio-Fenícia, que tinha um ídolo, mas botavam no tempo que era estável, não dava inflação, conhecia de economia, então, financeira, né? De impostos, de guerra, etc. Então, mas quando veio a palavra da cruz, Cristo crucificado, que é pregado por Paulo, os judeus disseram, que escândalo essa fraqueza, e os gregos disseram, mas que loucura essa ignorância. Então Paulo está dizendo, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Guerra, armas, espadas, lanças, foguetes, mísseis, bomba atômica. Continuam então esses gregos, esses pagãos querendo poder, querendo sabedoria dos gregos, fisiocrata, né? Fisiologia da criação, como funciona a eletricidade, os átomos, as partículas pequenas, o rio de Demóstenes, né? Os filósofos, a matemática, como é a linguagem que modela o mundo da criação, para dominar, para ter força, para ter dinheiro, para dominar as nações, ser superior em tecnologia e em conhecimento. Mas Deus escolheu a palavra da cruz, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E onde está o tribunal, então? Onde está o inquisitor? Onde está o inquiridor? Será que algum político vai se candidatar para condenar a palavra da cruz? Será que algum César vai aparecer? O imperador vai queimar novamente cristãos num grande estádio? Será que vão prender lá nos Estados Unidos cristãos, pastores, lá na FEMA, lá nos campos de concentração da FEMA do Obama? Será que vão destruir mais prédios lá com cristãos trabalhando no seu dia a dia para fazer mais guerra, ganhar mais armas no mundo todo, mais corrupção, mais dinheiro? Onde está então esse tribunal? Em que século vai aparecer esse tribunal
para condenar a palavra da cruz. Aqui na Arábia Saudita, os muçulmanos vão fazer a jihad islâmica no mundo todo, no Brasil, na América, na Europa, vão dominar tudo e cortar a garganta dos cristãos, dos judeus. Aonde está o poderoso sábio, o seu escriba, o seu inquiridor deste século? Porque Deus tornou louca a sabedoria dessas falsas religiões com a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, se nós entendemos, aceitamos a palavra da cruz, Jesus ressuscitou, Jesus trouxe a salvação que era prevista pelos profetas e pela lei de Moisés, que como Moisés, Jesus veio como profeta que Moisés falava com Deus cara a cara, eu não sabia o que era isso, profeta como Moisés, mas é que Deus diz lá na Torá, que falará aos profetas em sonho, mas com Moisés ele falava cara a cara, como falava com Jesus. Então veja, irmão, que vossas vocações muitos sábios não são, mas Deus escolheu os simples, humildes deste mundo, para confundir os fortes, escolheu os fracos e desprezíveis para confundir os sábios. Que porque Deus, a palavra da cruz, fez Jesus nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Que é sabedoria e justiça, redenção e santificação. Justiça, justificação foi na cruz. A santificação está sendo agora combatida no Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. E a redenção será na ressurreição nossa dos mortos, ou arrebatamento. Para que está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. E eu, irmão, quando fui ter convosco no santo testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria desse mundo, de filosofia, dos gregos, dos deuses do Oriente, do Ocidente, das raças arianas superiores ou inferiores, ou da carnalidade, ou da amizade tribal africana, do samba africano. Não fui com as tradições desse mundo carnal, dessa carnalidade, dos espíritos, dos orixá. Não, eu fui tremendo e com temor e com fraqueza para anunciar a palavra da cruz, que é loucura para este mundo, para a televisão, para os programas de televisão aí, da Rede Globo, da Rede Record, Bandeirantes, né? Dos canais pagos, da internet, da carnalidade da pornografia, desses hard rock, Halloween e desses adoradores de Satã, desse anjo caído. Essa palavra da cruz é loucura para esses. Porque Paulo disse, porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado, e estive convosco em fraqueza e temor, em doença, em grande tremor, e a minha palavra e minha pregação não consistiu em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em poder de espírito e demonstração de poder de Deus. Amém? Então, irmãos, vede como andais. Vede como andais neste mundo, na cultura deste mundo, e desviai dessas culturas babilônicas, perdição. Virai de tudo aquilo que não é a palavra da cruz. E Paulo diz assim, eu não fui palavra persuasiva, promessa de política, de eleição, de dinheiro, de emprego, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, para dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então é que adiantou esse poder dos ortodoxos judeus e a sabedoria, a tecnologia dos árabes, né, dos pagãos, dos gentios, para se aniquilar um ao outro? Que adianta isso? Nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória, mas como está escrito, as coisas que o ouviu, não ouviu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí Deus preparou o melhor. Para que preparar guerra? Para que preparar ódio? Para que preparar carnalidade, satanismo, adoração? Os jovens, façam um apelo à juventude do Brasil e do mundo. Não vão para esses Rock Rio, esses adoradores de Satã que vêm aí, sumos sacerdotes, estão zombando da palavra da terra santa, que é o Brasil, de cristão, de judeus, né? Não vão para esses... Tira essas camisas feias, camisa preta, paga dízimo ao diabo, brinquedo, né? Com essas de monstro, de morte, de boneca com chifre. Não compre isso para suas crianças. Aí
Esses dízimos aí são dados para o diabo, irmão. Esse comércio do diabo. Não vai dar o seu trabalho que Deus abençoou para o diabo. Não vai honrar com esse deboche o diabo. Olha, ensine o seu filho a palavra da cruz, que Jesus morreu para nos salvar, que Ele nos ama, que Ele tem para nós o que nós não podemos nem ver, nem ouvir, nem enxergar e nem entrar no nosso coração, de tão belo, tão bom. A delícias perpétua na sua presença, no trono do Pai. Mas nós temos que chegar lá. Nós só chegamos lá pela santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E a santificação se pratica no coração, nos olhos, no ouvido, com a palavra da cruz que pregamos. Não há outra palavra que nos salve. É a palavra da cruz. Então, rejeitarmos essa palavra da cruz, nós não somos salvos. Podemos até vir a nos arrepender depois de Deus nos salvar, mas perdemos a salvação. Rejeitamos a palavra da cruz e perdemos a salvação. Porque perdemos o Espírito que nos santifica com a palavra da cruz. Ah, pastor, então as festas judaicas, as festas da Torá não devemos guardar. Bem, irmão, pode guardar sim, é bom, é lembrar, né, é afirmar, é ouvir a mensagem revelada, né? Lembrar que isso vai se repetir, tabernáculo, festa tabernáculo, nós encontraremos com Cristo, festa de Yom Kippur, festa de Rosh Hashanah, Yom Teruah, que nós vamos ser arrebatados, ressuscitados para um julgamento, tribunal de Cristo, e também vai acontecer isso na terra, literalmente com a nação de Israel, para a sua conversão, para a sua expiação em Cristo, né? São o seder, o vinho, a ceia também faz parte do seder, ceia do Messias, que foi antes da Páscoa dos judeus, né? Então aquela nós comemoramos a ceia do Messias com Jesus, tá certo? É o primeiro dia que nós podemos comemorar, se antecipar, amém? Mas não devemos fazer esse sistema religioso, como diziam os fariseus, os saduceus. Agora está tudo dominado. Nós dominamos o sistema religioso, sabendo tudo da lei, escrevemos, sabendo tudo do livro, estudamos, ninguém é superior a nós controlamos tudo. E aí eles foram pegos de surpresa. Por quê? Porque Jesus era o verdadeiro Cordeiro. Como aí Paulo vai explicar isso em Hebreus, vai demonstrar que o sangue de ovelha não pode perdoar pecado, tem que ser o do Cordeiro, Filho de Deus. Aí vai vir João Batista no espírito de Elias, dos profetas, né? Para trazer Israel ao arrependimento, e os saduceus fariseus que diziam, não, está tudo controlado, conhecemos tudo que é lei da economia, número da economia, da política, todo documento, a diplomacia das nações, nós chegamos a um acordo, nós damos dinheiro aí para os romanos e a gente domina aqui dentro, e um dia Deus vai mandar um sinal, um poder, vai jogar no lixo esses romanos, nós vamos dominar todas as nações, toda a riqueza, etc. Então ele pensava que está tudo dominado, veio Cristo, e veio a revelação, a palavra da cruz. A palavra da cruz diz assim, olha, a salvação é para gentil e para judeu. Aquele que ouvir essa palavra da cruz será salvo. Quem não for batizado em meu nome, que não ouvir a minha palavra da cruz, não será salvo, nem gentil nem judeu. Então, aí estamos nesta segunda parte de Coríntios e pedimos a Deus que você colha bem essa mensagem e ela edifique o seu coração, a sua fé na palavra da cruz de Cristo, sem deixar a realidade, a raiz, que é a Torá, que é os profetas, a lei e os profetas, e nem o Apocalipse, que é a vinda do Senhor, a revelação da vinda do Senhor, Shalom Hashem. Pai do Senhor, que vos fala, a tua igreja Jesus. Amém.